Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na sequência dentro de convalidação. Convalidação ou aparece convalidação do ato administrativo ou também pode aparecer para você fase sanatória. E ótimo, a aula passada nós falamos do sequestro relâmpago pelos seus melhores amigos, carregaram você para a balada, cheio de piriguete, armaram toda uma cena, né? Tequileiras, aquela confusão, e você, pobre, foi vítima. Mas ninguém acredita nisso, porque a sociedade e o mundo é injusto. Eu acredito em você, tá bom? Eu acredito. Acontece que o ato administrativo pode ter vício sanável, light, leve, puxa a orelha e dá para arrumar. E pode ter vício insanável. Vício insanável. Vícios insanáveis, não há o que fazer. Vai para o lixo, está descartado, fora do ordenamento jurídico. No nosso exemplo, a traição, né, a esculhambação no relacionamento vai para o lixo. Agora, vai passar para ali buscar para ir ao cinema, atrasou 15 minutos, trânsito, poxa, é do dia a dia, faz parte. Dá para resolver, puxa a orelha, não se repita, beleza, está desculpado, bola para frente. É um vício sanável, é um vício sanável. Como diz uma amiga minha, para a mulher nenhum vício é sanável não, né? Não tem essa história não, pisou na bola, né? O couro canta. Mas tudo bem, o ato administrativo só poderá ser convalidado, só poderá ter o seu vício sanado se, como eu já lhe disse, o vício for pequeno, o defeito for leve e eu tenho a possibilidade de arrumar. Vício sanável. Aí, CESP, FCC e muitas vezes também na Fundação Getúlio Vargas, vem a afirmativa. Todo e qualquer ato administrativo pode ter o seu vício convalidado. Mentira! É mentira porque estão somente os atos que exteriorizarem vícios sanáveis. Fácil. Você já sabe até aqui. Aí eu lhe pergunto, e quais são as características da convalidação? Em outras palavras, eu quero saber, quando eu faço a convalidação, o que está envolvido nesse processo? Então vamos lá. Primeira característica. Por qual razão eu vou convalidar? Eu convalido por segurança jurídica. Eu convalido por economia processual. Em razão, em face da segurança jurídica e da economia processual, se o vício for sanável, eu vou convalidar. Eu vou dar uma segunda chance para o ato administrativo. Perfeito? E mais, nessa convalidação, você pode até repetir, o vício precisa ser sanável. E você vai lembrar que a convalidação, ela tem, assim como a Constituição Federal, um apelido. Quando nós estudamos a Constituição Federal, o direito constitucional, vem lá, CF, concorda? A convalidação também tem esse apelido, CF. Mas se você errar agora essa pergunta, nós temos que voltar lá na primeira aula de autos administrativos e começar tudo de novo. O C e o F estão atrelados aos elementos do ato administrativo, aos requisitos do ato administrativo. Qual é o C? Você fala, tá fácil. No FIFOCOM, o C é a competência. Bacana. Aí o F pode, a princípio, surgir a dúvida. Será o F da finalidade ou será o F da forma? Vai nas suas anotações que lá você escreveu o vício na finalidade, ou seja, ato administrativo praticado com finalidade privada é ato nulo. Não tem o que fazer. Vai para a lata do lixo. Então o F não pode ser da finalidade. O F que eu estou trabalhando aqui é necessariamente o F da forma. Ah, então pera lá, Barbieri. Eu não posso convalidar vício em qualquer elemento do ato administrativo? Não, em hipótese alguma. Eu só posso convalidar o vício se ele for sanável na competência ou se ele for um vício sanável no F, não da finalidade, mas no F da forma. Ah, então fácil. Se eu estou convalidando por segurança jurídica, se eu estou convalidando por economia processual, eu só posso convalidar o vício sanável, esse problema, esse defeito light, leve, ou aconteceu e se manifestou na competência,
ou aconteceu ou se manifestou na forma. Ótimo, fácil. Agora vamos aqui descer para o 8.3, hipóteses. Você já sabe, as hipóteses de convalidação são nos elementos competência e no elemento, né, elemento competência ou elemento forma. Só que tem um problema. Qualquer vício de competência eu posso sanar? Não. Então anota. Na competência, o vício, o defeito, o problema não pode ser em relação à matéria, não pode ser em relação à matéria e não pode ser em relação à competência exclusiva. Repetindo, a competência não pode ser em relação à matéria e a competência não pode ser em relação à competência exclusiva. Por quê? Imagina que uma autoridade ligada à justiça eleitoral pratica um ato da autoridade da justiça do trabalho. Não tem jeito, porque as matérias são incompatíveis. Tem como convalidar? Não tem como. Imagine uma outra situação em que eu pratiquei um ato de competência exclusiva da autoridade Jefferson. Como é que eu consigo sanar? Não dá. Se somente o presidente da República pode praticar o ato, vem lá o Zezinho e pratica aquele ato. Não tem como sanar. Competência exclusiva. Agora, cuidado. Eu pratiquei o ato que não era de minha competência, era a competência do Jefferson. Porém, competência privativa. O Jefferson pega o ato e fala, Barbieri, orelha. Não era para você assinar isso aqui não, mas a competência privativa. O Jefferson assina junto. Quando o Jefferson assinou junto, preenchendo todos os requisitos que nós já sabemos a priori, o ato está convalidado. Ok? Então, cuida. Competência exclusiva admite convalidação? Não. Competência privativa admite convalidação? Sim. Competência privativa admite a convalidação. Bacana. Competência privativa admite a convalidação. E a outra hipótese é em relação à forma. A forma não pode ser a única permitida em lei. A forma não pode ser a única admitida em lei. Mas se a lei permite mais de uma forma, aí eu aplico a instrumentalidade das formas. Poxa, fez por portaria o ato que era por circular. Utilizou, às vezes, de decreto, mas não era exatamente o decreto. Mas não tem problema, a lei permitiu. Então, eu consigo convalidar. E lembre-se, se aquela fosse a única forma admitida e você não utilizou daquela forma, morreu. Morreu no ninho, não tem o que fazer. Um abraço. Agora, cuidado. Volta para mim, né? Você vê que durante as nossas aulas, quantas vezes nós tivemos que nos socorrer na 9784 de 99. Porque é uma lei tão importante e ela está espalhada pelo direito administrativo. Então, volta para mim na 9784, pega lá, que eu quero lhe mostrar o texto da lei sobre a convalidação e lhe falar, pode ser mais duas características, pode ser mais duas condicionantes, como você preferir. Lá na 9784, olha que interessante o que nós temos aqui no artigo 55. Ó, o 50 até o 55 são dispositivos fundamentais da 9784. O 11 até o 15 são dispositivos fundamentais. O primeiro e o segundo também, tá? São, assim, dispositivos que, se você não tem tempo para estudar toda a lei, estude pelo menos eles. Primeiro e segundo, 11 ao 15 e depois o 50 ao 55. Olha o 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Joia, você viu o quê? Defeito sanável pode ser convalidado pela própria administração, não precisa da atuação do Poder Judiciário, mas tem que tomar cuidado. Tem dois requisitos aqui muito fortes. Primeiro, olha ali, não pode acarretar lesão ao interesse público e também não pode acarretar prejuízo a terceiro. Então, veja, para convalidar, o vício tem que ser sanável. Para convalidar, eu tenho que trabalhar com um defeito, o vício na competência ou na forma. Para convalidar, eu preciso convalidar a razão lógica é por segurança jurídica ou economia processual.
E essa convalidação não pode lesar direito de terceiro, não pode lesar e não pode ofender o interesse da coletividade, o interesse público. Percebeu? É essa a gama de informações, como se eu lhe entregasse um prato em que você visualiza todos eles e fala, poxa, tá ok, preenchi os requisitos. Agora eu vou ver se esse vício de competência é em relação à matéria ou em relação à competência exclusiva, e se for, danou-se, ou se essa forma é a única permitida em lei. Se for também, danou-se, não tem o que fazer. Não sendo, tá fácil. E agora eu quero, para a gente fechar com validação, lhe perguntar dos efeitos. Pensa o seguinte, hoje eu tenho uma situação que eu preciso convalidar. Então eu estou aqui. Mas esse ato, ele veio do passado. Ele, então, nasceu aqui, veio produzindo efeitos, e aqui eu visualizei a necessidade de uma convalidação da fase sanatória. Se o ato está no passado, e eu preciso convalidar, eu preciso consertar todo o problema, nada mais razoável, nada mais justo do que eu convalidar aqui, vou retroagir até o passado, venho aqui no momento em que o ato nasceu, arrumo o problema no seu nascimento e venho produzindo todos os efeitos como se eu estivesse corrigindo tudo. Cheguei aqui no presente, está tudo ok? Tudo ok. O que eu fiz? Eu convalidei. Nós tivemos uma notícia de um neném, um recém-nascido, que nasceu lá com a manifestação do HIV. Quando ele já está com uma certa idade, conseguem voltar com os medicamentos e vão fazendo o tratamento até que chega no momento presente, ele já não tem mais a manifestação. Pô, maravilha, show de bola. Seria uma ideia de convalidação. Aquela problemática, aquela questão de saúde que nasce com ele, foi resolvida no momento futuro, aqui no presente. Como? Indo ao passado e tentando ministrar medicamento que faça com que tudo seja corrigido. Fácil? Então, quais são os efeitos de uma convalidação de um ato administrativo? Efeitos ex tunc. Tudo é convalidado. Cuidado, né? Porque vai aparecer na sua prova, se cobrar convalidação, com certeza, efeito ex nunc. Não tem nada de ex nunc, é ex tunc. Eu vou lá atrás, convalido, desde o nascimento, e venho resolvendo todos os problemas até o presente. Fácil? Beleza? Então veja, convalidação não é nem um bicho de 7 cabeças. Só que só pelo artigo 55, às vezes, as informações não são suficientes. Você precisa ir um pouquinho mais, ir um pouquinho além. Esse pouquinho além você acabou de registrar nas suas anotações, no seu caderno, aí no seu arquivo do computador. Então tá fácil. Caiu convalidação, sucesso, não tem erro. Cuidado, que não é todo e qualquer ato, não é o vício em qualquer elemento, e ainda, os efeitos não são ex nunc, são ex tunc. Tudo tem que ser convalidado, tudo tem que ser corrigido. Pronto. Maravilha. Cumprimos com a convalidação. No nosso último ponto, nas extinções, eu tenho que imaginar o seguinte. O ato nasceu, o ato se desenvolveu e num dado momento de sua vida tem que ser extinto. Num dado momento tem que partir dessa para melhor. Não tem o que fazer. E nós temos extinções clássicas. Anulação, revogação, cassação, caducidade, contraposição ou derrubada, a extinção natural e o desaparecimento. Cada uma com características e pontos bem determinados que nós estudaremos na nossa próxima aula. Grande abraço para você, sucesso nos estudos e a gente se vê.